A ansiedade, além de ser um dos males do século, é sem sombra de dúvidas uma das doenças mais democráticas da nossa geração. Ela alcança crianças, nós vivemos um tempo de crianças altamente ansiosas, adolescentes ansiosos, jovens ansiosos, adultos, idosos. O que muda é o motivo da ansiedade, mas geralmente ela está generalizada na nossa sociedade. A palavra ansiedade tem a sua origem numa palavra anglo-saxônica que significa estrangulamento. A sensação é essa mesmo, de que algo te aperta, algo te sufoca, algo te tira do eixo, e não necessariamente, isso que é o curioso da ansiedade, algo que você saiba o que é. Muitas vezes, algumas coisas associadas à ansiedade fazem com que o indivíduo nem saiba dizer o motivo pelo que ou pelo qual ele está ansioso. E aí vão se associando sintomas, síndrome das pernas inquietas, pessoas que balançam as pernas o tempo todo, né, estão paradas e estão balançando as pernas, tem algum tique com o cabelo, tudo isso que demonstram essa ansiedade latente no indivíduo. Então, a Bíblia falou muito sobre isso, Jesus fez vários convites sobre a ansiedade, ele convidou a lançar sobre ele falou para nós não andarmos ansiosos. Em João 14, ele fala para os discípulos não turbar o coração, exatamente porque desde que nós conhecemos a espécie humana, a nossa humanidade nos leva a essa angústia, a esse anseio sobre o amanhã, sobre o que será, uma vez que a ansiedade pode ser focada principalmente nesse medo do futuro, nessa incerteza quanto ao amanhã. E nós vivemos, infelizmente, com essa doença muito democrática que tem afetado, que tem tirado a paz, que tem tirado o sono, esse império dos calmantes, esse tempo do sono artificial. Talvez muitos dos nossos ouvintes, você é crente, você frequenta a igreja, você lê a Bíblia, você tem dificuldades para dormir, você tem insônia, você tem esses sintomas associados a uma vida ansiosa. Então, eu penso que é um assunto pelo qual nós precisamos tratar, uma vez que a Bíblia nos dá um norte. Ela nos dá direções, ela nos traz uma forma de viver livre desse mal que nos angustia de uma forma tão potente nessa geração. A nossa geração é utilitária. Nunca houve uma geração tão utilitária como a nossa. E nessa geração utilitária, onde eu uso pessoas em detrimento de coisas, onde eu luto pelo ter mais do que pelo ser, essa incerteza de concretizar aquilo que eu almejo vai gerando uma insegurança no meu coração. Isso é tão sério que a criança, por exemplo, uma criança ansiosa, ela não aprendeu isso do nada, ela não nasceu com essa ansiedade, mas provavelmente ela vê os pais com uma preocupação demasiada. Ela consegue perceber ansiedades pequenas, geradores de estresse que nós chamamos, talvez na escola, o estímulo de uma competição, a comparação de um irmão ao outro, isso gera na criança ansiedade. Se a gente traz para a adolescência, a gente enxerga, sendo adolescência uma fase de escolhas importantes, a gente enxerga nesse adolescente a pressão, o medo do erro, a incerteza quanto ao que fazer e se dará certo. Na juventude, a ansiedade vem por outras formas. Esse jovem já se formou, geralmente, ele está casado, provavelmente, mas ele tem medos. Como que eu vou criar filhos? Como que eu vou sustentar minha casa? Como que eu vou fazer? E aí a gente vai trazendo. Na terceira idade, as angústias são o medo da morte, a ansiedade pela incerteza do amanhã, se eu vou ficar doente, quem vai cuidar de mim? Então, são diversos os motivos que nos assolam. E aí, algumas pessoas, é uma das perguntas que eu mais escuto. Mas e o crente? Por que o crente que confia em Deus, que sabe que tem um Deus que tem um controle, ele continua sendo essa pessoa ansiosa nesse meio? Eu acredito exatamente por isso. Nós não somos daqui, mas nós estamos aqui. Nós também somos ovacionados por essa pressão do mundo, por essa necessidade que nós temos de ver os nossos filhos num patamar bom, por essa angústia da pressão de ser o melhor, senão eu perco o lugar. E essa competitividade exacerbada em todas as áreas, elas geram em nós anseios. Anseios e aqueles que nos são comuns da humanidade. Anseio pela saúde, se eu vou estar bem, se eu vou conseguir pagar as minhas contas, se eu vou conseguir me estabelecer no mercado de trabalho, se o que eu planejo vai se concretizar. Enfim, a alma humana, ela é adoecida pelos nossos processos. É por isso que a Bíblia também nos fala da alma, porque o que angustia é a alma, não é o espírito.
né? A Bíblia nos fala de espírito angustiado também, que Jesus tinha um espírito angustiado, mas o que adoece, o que faz a ansiedade se tornar doença, é quando a alma é comprometida. E quando nós falamos de alma, nós tratamos das emoções. Então a gente começa a viver esse processo generalizado, que a gente tem como vencê-lo, nós temos formas de vencê-lo. É comprovado, a gente pode citar isso, que, por exemplo, se você faz uma contagem, não 1, 2, porque quando a gente conta 1, 2, a gente não conta o segundo completo. Mas vamos supor que você está diante de um momento estressado. Se você fizer uma contagem 1001, 1002, 1003, inspirando e expirando, esse momento que você dá, essa pausa que você dá para o seu organismo, porque o nosso corpo é muito inteligente. Ele reage à carga emocional que nós colocamos sobre ele. Então, um susto, um medo, uma má notícia que chega, uma incerteza que nos acomete, gera palpitação, gera falta de ar. Então, se eu tenho essa capacidade de me centrar, expirar, inspirar e contar 1001, 1002, 1003, eu mando uma mensagem para o meu cérebro, as sinapses nervosas vão se concatenando e o meu corpo começa a voltar para o eixo. Eu controlo momentaneamente isso que se chama ansiedade, porque nesse tempo eu consigo resgatar aquilo que de fato merece todas essas sensações que o meu corpo está emergindo, ou aquilo que é simples emoção. As estatísticas dizem, pastor, isso é tão sério, que quase 80% dos conteúdos geradores de ansiedade nunca vão acontecer. Quer dizer, eu fiquei ansioso, eu fiquei angustiado, e que não se concretiza. Sofre demais essa antecipação. Sofre com antecipação. É a pré-ocupação, né? Eu me pré-ocupo de algo que não é o momento. Às vezes, você por algum motivo falta o trabalho. E aí você fica aquela angústia. Será que eu vou ser demitido? O que será que vai acontecer? Qual desculpa que eu invento? Enquanto que às vezes, a hora que você chega no seu trabalho, você fala simplesmente a verdade pro seu chefe. Tá resolvido. Tá resolvido. Mas isso já me gerou um estresse ansioso que o meu corpo vai ter que jogar ele pra fora de algum jeito depois. Bill Gates foi perguntado certa vez que tanto dinheiro que era necessário para uma pessoa ser feliz. E ele, sendo o homem mais rico do mundo, respondeu assim: sempre um pouco mais do que ele tem. Uma palavra de um homem, a gente não conhece a crença dele, mas ele resgata essa ideia de uma insatisfação constante na nossa humanidade. A gente sempre quer um pouco mais. Isso é um dos maiores motivos de gerador de ansiedade. Exatamente porque a Bíblia nos precavendo a isso, como se fosse um prognóstico disso, o apóstolo Paulo nos fala tantas vezes: andai contente com o que já tem. Andai tranquilo com aquilo que você já tem. Sede conhecida diante de Deus a vossa petição pela oração e pela súplica, quando ele fala de ansiedade. Então a Bíblia nos respalda, porque a alma é adoecida como um todo. Por isso que nós encontramos por diversas vezes a Bíblia nos dizendo: por que estás abatido, a minha alma? Espere em Deus, porque ainda o louvarei. Em 1 Pedro nós encontramos o apóstolo Pedro dizendo que é uma milícia pela nossa alma, né? Existe uma luta, não é brincadeira, não é porque você é menos crente, mas é porque há de fato uma luta regida no mundo espiritual pela nossa alma, pela essa intoxicação da alma. E nada é tão tóxico para a nossa alma quanto a ansiedade, quanto esses processos que roubam a nossa paz. A ansiedade tira a nossa paz. E um dos nomes do nosso Deus é que Ele é o príncipe da paz. Ele é o doador de paz, é em quem há paz. Então eu acredito que quando nós oramos mais, nós encontramos no Senhor a paz que a nossa alma anseia. E aí a gente consegue ir aos poucos se livrando desses processos ansiosos, com esse senso de pertencimento. Eu não sou daqui. Porque a gente fica tão atrás de coisas e a gente se esquece de viver. E tem pessoas que são ansiosas pelo que passou, tem pessoas que são ansiosas pelo hoje, e tem pessoas que são ansiosas pelo que há de vir. E alguns de nós não vivem o ontem, o
do hoje. Não vivem o hoje, ansiosos pelo que foi, saudosistas. Ah, mas lá atrás, lá que era bom, lá que foi feliz, era tão bom. Ou pelo que será. Quando eu tiver, eu serei. Se eu alcançar, eu vou ser. Mas o hoje está sendo adoecido. E quando você tiver, se você tiver, você não vai conseguir alcançar e nem aproveitar, porque você vai estar adoecido pelos processos que estão latejando na sua alma.